E esse cara que foi pra outro mundo, em vez de receber o poder avassalador, ele recebeu um poder inútil. E ainda foi posto pra fora de casa pelo seu pai. Mas ele deu a volta por cima e construiu o império mais monstruoso do mundo. Então já pega o pão com ovo que hoje tu vai rir demais. O episódio já começa com o cara acordando em outro mundo. E quando ele se levanta, vai correndo pra janela. E quando ele olha pro lado de fora, se surpreende. E do nada a empregadinha já grita, chamando por ele, dizendo que era perigoso ficar na janela. E ele se desculpa. Esse é o Van. Mas ela fica impressionada com o vocabulário de adulto chique que ele tinha. E pergunta onde ele aprendeu palavras tão difíceis. Essa é a Teal, a empregadinha pessoal. Já corta pro Van recebendo comida na boquinha, porque ele é incapaz de comer sozinho. Isso deixa o Van felizão, dizendo que é a primeira vez que ele é rodeado de garotos. Mas o pai do Van pergunta o que ele iria fazer hoje. E o Van surpreende a todos, dizendo que iria aprender sobre a cultura daquele mundo. Isso faz o velhão rachar o bico. E diz que ele era muito promissor e tinha expectativas altas nele. E parece que quem nasce nesse mundo tem que saber os 4 elementos da magia. E quem nasce sem aptidão mágica é considerado vergonhoso. E corta pro Van perguntando da Teal sobre as raças desse mundo. E ela fala que existia elfos, fadas e muitas outras. Mas um velho aparece e joga uns livros pesados em cima da mesa. Esse é o Espada, o mordomo do pai do Van, que tá doido pra pegar no pé do moleque. Semanas se passam e o Van tá só a capa do Batman. Estudar tá sendo um inferno na vida dele. 2 anos depois, a Teal estava treinando espadas com o Van, que tava na tentativa de acertar a empregada, mas sempre errava. Até que ele fica puto e sai correndo atrás dela, mas é repreendida pelas outras servas, que dizem que era pro Van punir a garota. E ele chega bem perto dela e dá um peteleco na testa da empregada. Que coisa, hein? E quando completou 5 anos, já batia nos outros moleques. Até que o vice-comandante dos cavaleiros veio dizer que ele seria responsável pelo treino do Van. Esse é o Dee. Mas ele fica assustado que o Van não tinha calos nas mãos. É porque ele estuda muito e não treina. Mas o Dee fala que o Espada faz ele estudar 3 vezes mais do que o necessário. E o Van nem sabia disso. Ele pensava que não era o único que estudava até o cérebro da pane. O Dee fala que vai treinar ele para seguir o caminho do espadachim. Mas esse cara é louco. E mesmo com essa loucura, ele tava se divertindo. Até que no outro dia, o Van andava pelo mercado quando vê um homem arrastando um garoto e pergunta o que ele estava fazendo. Mas o velho iria vender o próprio filho para comprar a janta. E quando a dona do mercado aparece e diz que o escravo valia uma mixaria, e o velho começa a deitar o menino na porrada. Mas o Van decide comprar o garoto e pergunta qual era o seu nome. Esse é o Camisim. A dona do mercado diz que iria fazer o pacto pra ele e diz que ele seria seu melhor amigo. E sai puxando o Camisim. E um tempo depois, o Camisim veio até a sala do Van pra dizer que o doido do Dee tava atrás dele. Mas o Van fala pro Camisim falar que ele não tava ali em troca de um biscoito. E o Van pergunta onde estavam as luvas do Camisim, que dizem que não iria precisar porque ele queria mostrar a máquina do pacto com ele. Mas muda de ideia quando o Van reclama. E o Dee tava atrás do Van a todo custo. E o Camisim fala que o Van não estava ali. Mas o Dee fala que ele havia se vendido por causa de um biscoito. E fala que se o Van não vai treinar, o Camisim vai no lugar dele. E como o Van completou 8 anos, então ele poderia fazer o teste de aptidão mágica. E com certeza ele vai ter os 4 elementos da magia. Não tem. Isso deixou o pai dele pistola e fala que aquilo não era magia. Como ele poderia proteger alguém com aquilo? Ao contrário do irmão e do pai dele, ele tem magia pra criar coisas. E o seu pai já puxa a peixeira e estava prestes a mandá-lo pro colo de Odin. Quando seu irmão se mete no meio, fala que havia uma vila longe dali e estava de frente para o território inimigo. Poderia mandar ele para lá, onde ele seria o senhor daquelas terras. E seu pai sai bufando, enquanto seu irmão disse que não se importaria se ele odiasse. Mas o Van não guarda rancor e fala que tava tudo bem. Mas isso deixou a Teal pistola, que fala que ele era o mais inteligente do reino e mesmo assim foi banido. A Teal disse que era sua empregada pessoal e iria pra onde ele for. Eu já esperava, agora o grandão aí não. O Dee fala que vai acompanhá-lo a sua jornada e diz que vai treinar ele para ser o melhor espadachim. E isso nem é a ponta do iceberg. O Espada também vai com ele. Vai se aposentar para seguir o caminho com seu senhor. E era pra ser uma despedida silenciosa, mas do nada torna-se uma partida que todo mundo ficou sabendo. Isso foi culpa do Dee, que fez essa lambança toda. No caminho, o Van decide testar um pouco suas habilidades, mas parece que ainda faltava muito pra melhorar. E o Van diz que se o Camisim ficar cansado, ele poderia ir embora. Mas o Camisim diz que ama o Van, ele adora o garoto. Mas do nada a carruagem para e o Van pergunta o que estava acontecendo. O cavaleiro diz que aquela vila estava sob ataque e o Dee disse que iria botar eles pra fora. Mas o pai do Van contratou alguns aventureiros para sua escolta e eles disseram que só foram pagos para escoltas, não para combater. E eles ficam nesse impasse, até que o Van diz que iria ser usado como isca. E a Teal já fica doidona e fala que ela queria ser a isca no lugar dele. Vendo isso, os aventureiros lembram dele sendo gentil. Os nobres tendem a ser snobs e grosseiros, mas o Van não era dessa forma, então eles decidem ajudar. Até o Espada já se voluntaria para tirar esses assaltantes da vila. E até aquele momento o Espada era só um velho, mas ele é um velho que domina os 4 elementos da magia e já lança uma magia de terra criando uma parede enorme de pedra, dando chance para os arqueiros atirarem contra os ladrões. O Dee já vem na fúria,
levando metade dos ladrões. Vendo que o grupo do Van tava detonando, o líder deles vai correndo pra trás da parede, onde a maga estava. E o Van já surge indo pra cima, atacando o fazedor de filho do líder, enquanto o Kamissin vem de cima acertando o cara, botando ele pra dormir eternamente. E finalmente eles prenderam os bandidos. E o aventureiro viu como o Van, mesmo sendo uma criança, era valente. Então fala pro seu grupo que iria ficar na vila do Van. E a tio já vem com tudo pra cima, dizendo que da próxima vez é pra ele usar a vida dela em vez da dele. Realmente ela ama muito o garoto. E com isso eles entram na vila. E realmente é só uma vila minúscula, tem quase ninguém aí. O líder da vila vem perguntar quem eles eram. E o Van diz que ele era o novo senhor daquelas terras. E diz que vai fazer aquele lugar uma nação. Mas os caras não estão botando fé nele. E como precaução, o Van manda espada construir uma muralha de pedra em volta da vila para impedir outros invasores. E os cavaleiros vão fazer uma armadilha para os bandidos não cercarem a vila de novo. Longe dali, o Van testava novamente suas habilidades. Se concentrando, ele constrói um cubo que pode se transformar em muitas coisas, que faz os outros dois ali se perguntarem o que seria aquilo. E andando pela floresta, o aventureiro vê o Van e se assusta com a quantidade de cubos que ele criou. E pergunta se ele poderia tentar cortar aquele negócio. E quando ele taca a espada no material, ela voa quebrando a árvore, surpreendendo todos eles. Mais tarde, o Van continua a criar mais e mais coisas com sua magia. E a tio pergunta se ele não ficava cansado de tanto criar, mas ele nem sentia a mana se esgotando. E então cria uma katana que deixa o Kamissin sedento pra testar. Quando o Van dá pra ele fica tão feliz que diz que vai guardar como tesouro de família. E por outro lado, a tio também queria alguma coisa. E o Van entrega pra ela um presente, mas parece que não combina muito com ela. E à noite eles dormiam, mas o Van tava pensando como poderiam fazer uma casa. E no outro dia, faz um monte de blocos e começa a empilhar todos eles. E pergunta do chefe da vila se poderiam fazer uma casa ali mesmo. E o velho diz que ali seria uma boa área, já que eles não têm tantas casas. E o Van se concentra, usando a sua mana com toda a força, ele finalmente constrói sua casa. E quando eles veem aquilo, todo mundo fica impressionado. O Van construiu uma casa imensa, e os moradores do vilarejo pedem para que ele construa uma casa para eles também. O Van diz que se eles entregarem os materiais necessários, ele faria uma casa para todos. E os cavaleiros já entram na rixa com os aventureiros, e com poucos minutos ele constrói muitas casas, que deixa ele cansado, e nada melhor que um bom banho. A tio decide chamar o Van para tomar banho com ela, e a aventureira já se mete no meio dizendo que também queria. E o Van fica tímido e fala que iria tomar banho sozinho. No banho, o Van comenta que o Kamissin tava ficando mais musculoso, e até que eu pensei que o Kamissin era mulher. E o Kamissin diz que iria ficar assim como o Di. E falando no diabo, o cara aparece, trazendo sua enorme espada. E graças aos cavaleiros, eles têm defesas. E o Van diz que seria melhor que eles tenham um poço de água. E rapidamente o espada começa a abrir o caminho pra água, enquanto o Di e seus homens nivelavam o caminho para a água fluir melhor. No fim do dia, o Di ainda tinha energia, diferente dos seus soldados, que estavam só o bagaço. O Van diz que seria melhor eles pararem por ali. E no outro dia eles continuaram, e finalmente o povo teria um poço para que eles não ficassem indo até o lago pegar água. E isso deixa o velho da vila contente, que agradece o Van. E assim corta pra uma carruagem que trazia uma nobre e a sua cavaleira, que a calma só precisa que parecia tensa. E diz que quando chegasse onde o Van estava, ficaria tudo bem. E por fim, muralhas. O Van constrói fortes paredes que vão impedir os bandidos de entrarem. E se isso acontecer, eles vão levar chumbo. E o Jim comenta que se o pai do Van não tivesse botado ele pra fora, poderia usar seus poderes para melhorar seu reino. E isso deixa o espada pistola, dizendo que o Marquês prezava pela força do reino. Mas vamos admitir que esse cara é muito forte. Mesmo que ele não use espada, o cara pode construir muralhas de armas. E no almoço, o Van dizia que sua magia tinha limite, que ele só consegue construir coisas que ele tinha visto. E com o aumento da vila, logo ele poderia plantar. Mas o espada diz que eles não tinham ingredientes para os amados doces assados do Van. E o moleque se desespera, dizendo que era pra eles pensarem em algo para ganhar grana para ele poder comer seus amados doces. E o Kamissin sugere que ele venda os blocos que ele faz, mas só ele poderia manipulá-los. A tio fala que poderia caçar monstros, mas só os aventureiros podem caçar os monstros. E o Gordola aí fala que eles deveriam testar suas armas, mas o Kamissin e nem a tio estavam a fim de usar. Até que o Van convence o Kamissin e manda ele testar a espada no escudo do Gordola, que é feito de pele de orc. E o Kamissin, com medo de lascar a espada, dá só um toque no escudo, que parte ele no meio, deixando o Gordola em prantos. E nisso o outro aventureiro chega e pergunta se ele queria comprar minérios, que foi coletados nas montanhas. O Van decide testar o minério, que transforma ele em um cubo. E o Gordola pede que ele construa uma espada cabulosa pra ele, mas isso deixa todo mundo sedento por uma arma. E o espada aparece e vê os minérios, onde ele fica surpreso que aquilo era metal raro, e só tem masmorras. E se tem ali perto, vai ter muito mercador entrando e saindo da vila. E isso faria o Van enriquecer. Mas se isso acontecer, os países e outras nações entrariam com tudo. E eles decidem anunciar as masmorras quando o território do Van se expandir. Andando pela vila, o Van e a tio recebem uma notícia. Um cara vindo avisar que havia dragões blindados altamente fortes vindo em direção à vila. Os lagartos já estão vindo na maior velocidade. E para impedir, o Jim manda que atirem neles. Mas ele se surpreende quando vê que a balista feita pelo Van consegue perfurar o crânio de um dos blindados. Mas as flechas estavam chegando ao fim. E o Jim, sem saber o que fazer, escuta o Van. Ele dizia que era para eles atirarem com as flechas de madeira. E assim faz, mas se surpreende com o resultado.
limitado. As flechas perfuravam todas as barreiras dos largados, mesmo com a maior blindagem não era páreo para as armas. Depois de um tempo, o pessoal da vila destrincha os largados, quando o Van aparece para dar os parabéns para os cavaleiros, mas vê que havia muita carne e tem a brilhante ideia de usar a carne em um festival, mas pintou um problema. Se eles venderem aquelas carnes, poderiam ganhar uma grana, mas ainda assim teriam que dar o imposto. Isso seria ruim, pois aí iriam ver que aquelas terras eram lucrativas. E então o Espada dá uma ideia ao Van, onde ele manda uma carta para o seu irmão, falando para ele aceitar créditos que derrotou os largados blindados. Quando no outro dia, os mercadores chegaram à vila, e o Van os recebe com maior alegria, porque finalmente ele vai ganhar uma grana. E quando eles veem o Van, ficam surpresos, pois sabe de quem ele é filho. O Van mostra o lugar onde eles estão guardando algumas peles, e isso deixa os mercadores assustados, que uma vila tão pequena conseguiu derrotar tantos monstros. O Van pergunta se eles poderiam comprar suas armas também, e diz que eles poderiam levar carne de graça. Eles dizem que poderiam pagar uma nota nas espadas, mas logo o Van percebe que eles queriam ficar com a divulgação das armas só pra ele. E o Van recomenda que eles abram uma loja ali naquela vila. Quase tem um ataque do coração quando vem que o Van construiu uma loja em segundos. E enquanto isso, na frente do portão, aquela princesa e sua guarda-costas chegaram. E o cavaleiro veio avisar o Van, que corre rapidamente para o local e se apresenta como senhor da vila. A cavaleira se chama Panameira. E olha o capô deste carro, é muito bonito. E essa garotinha é a Alt, a princesa do reino de Eriné. O Van já derruba a máscara da cavaleira e diz que elas vieram pra ver se o senhor das terras era inimigo ou amigo, pois estava na fronteira do reino de Eriné. O Van fala que foi posto pra fora de casa, mas a Panameira diz que isso era mentira, porque ele tinha um muro, então deveria ter 5.000 homens com ele. E o Van começa a rachar o bico e fala que vai mostrar como ele fez, e leva as duas pra fora e manda levantar uma parede de terra, e com isso ele transforma em um muro. E finalmente a Panameira relaxa e fala que era contra o casamento da Alt, então diz que se eles se casassem, ela estaria de boa. O Van fica sem entender nada. Nessa idade já tem empregada e até mulher. E a Alt fica tímida e diz que não gostava dele, mas relaxa, logo logo tu vai se entregar. A Panameira diz que iriam passar a noite ali, e a Alt poderia ficar hospedada na casa do Van pra apimentar o clima. No jantar, o Van pergunta à garota do que ela gostava, e ela diz que gostava de coisas fofas. E ele já fica interessado e fala que queria ver as coisas fofas que ela gostava. A Tio e o Kamissin já se metem onde não eram chamados, dizendo que queriam ver também. De noite, ela andava com o Van. Ela diz que ficou aliviada por não ter que casar com ele, e nessa idade já levou um fora da princesa. Voltando pro quarto da Panameira, temos a bela vista da traseira desse belo carro. E a cavaleira pergunta se a Alt já tinha se declarado, mas a garota fica envergonhada, mas acho que ela tá começando a se apaixonar. No outro dia, o Van já acorda com gritaria da Tio e o Kamissin. Eles vieram avisar que tava acontecendo uma coisa no lago, e o Van já vai correndo pro local. Quando chega lá, tava todo mundo em volta do lago, e tinha uma sereia encarando ele, como se fosse um filme de terror. Aquilo era um semi-peixe, e o Van grita pra ela perguntando se precisava de ajuda, só que ela ignorou o cara. E o Van tem a brilhante ideia de oferecer carne, e manda o Kamissin e a Tio trazer. A sereia chega bem perto e começa a comer, só que ela fica surpresa e pergunta que tipo de carne era aquela. E o Van fala que era carne de largato, e ela pergunta quem derrotou os largatos, e os adoradores do Van decidem falar que foi ele. E assim ela vai embora, mas o que eles não esperavam era que ela iria trazer mais pessoas, por isso não alimente os animais. E o rei deles vem falar com o Van, dizendo que ele aceitaria se casar com a sua filha. E o Van só falta ter um treco, mas problema caiu na mesa dele. O rei Peixão diz que os largados habitavam o lago e destruíam suas terras, e como o Van deu um fim neles, então iriam oferecer sua filha para que ele protegesse seu povo. Mas o Van diz que não precisava disso, ele iria proteger o povo dele, e fala que construiu um lugar para os peixes ficarem. E isso deixa o rei surpreso. O Van pede um favor para os peixes, construir uma tubulação, mas não tinham conseguido abrir, então mandaram os sereios fazer o serviço. O rei diz que poderia deixar o tratamento dos esgotos com ele. E nisso a Panameira chega e vê os peixes, e o rei chama o Van de genro, que deixa as meninas indignadas. E a coleguinha aí chama o Van de marido, deixando mais confusa a situação. E no outro dia, o Van e a Alt passeavam juntos, e ela se desculpa por ter entendido errado a situação. Mas quem aparece é a sereia e seus amigos, que começam a balançar o barco, fazendo a Alt cair em cima do Van, que diz que a princesa sereia não era sua esposa. E ela fica putaça e vai embora. No outro dia, o pai dela veio ver a situação e diz que estava com sua filha, mas estava apaixonada por outra mulher. E ela fica tímida. Então o rei diz que faria uma competição. Se eles vencerem, aprovariam um casamento. E nisso o dia aparece, dizendo que ia lutar por ele. E como esperado, todos começam a surgir, dizendo que era pra ele vencer. Eles iriam competir melhor de 3. E o Van dá a ideia de começar com vôlei aquático. E quem vai jogar vai ser a Panameira, que tá com um belo biquíni. E a Tio. E assim começa a jogada. Os caras nunca jogaram vôlei e já se tornaram melhor que o Caraço, mas estavam perdendo de lavada. E a Panameira dá aquela bela incentivada na Tio, que não quer perder. E assim acertaram o ponto. Mas o que não esperavam era que o rei já jogou no Caraço, e ele fura o bloqueio
bloqueio da Panameira, marcando o ponto da vitória. E agora o próximo jogo vai ser tenso, sendo natação, vai ser de revezamento e quem vai lutar pela honra do Van vai ser o Kamissin e o Ji. E assim começa a competição, a Princesa Sereia já sai na frente, enquanto o Kamissin tá atrás, e com toda a sua força ele vai com tudo e cola na sereia. Mas mesmo assim ela avança e o seu revezador já pula e vai com tudo, saindo na frente, mas não fica por isso. E quando o Kamissin chega, o Ji avança com tudo, saindo do nado borboleta. E o Van fica impressionado com a velocidade do Ji, que vence a competição em segundos. Mas parece que o Ji deixou algo para trás. Que vergonha. E a última competição será de raspadinha. Será Alt e o Van. E quem termina mais rápido será o vencedor. E assim começa a competição, com eles comendo a raspadinha. Mas a raspadinha congela a cabeça. O rei tá firme nesse negócio e vai com tudo. Eles não podem perder para os peixes. E o Van, vendo que a Alt estava se esforçando, decide botar quente e come em uma velocidade inexplicável. E finalmente eles terminam. E a Van e a sua amada Alt ganham a competição, mas o rei veio dizer que gostou mais dele e diz que ele cuidará bem da sua filha. Não fez nem sentido vencer, mas o Van cai no chão, passando mal por ter comido muita raspadinha, e a tio se desespera e corre pra ajudar. A Panameira dá os parabéns a Alt, que nunca tinha se divertido assim, e conta sua história, que ela nunca teve amigos, e quando pequena descobriu sua magia de marionete, mas o que aconteceu? Que sua própria mãe a amaldiçoou por ter poderes horríveis, e quem tinha esses poderes de magia era considerado maligno. E no fim, quando completou 10 anos, o seu pai mandou ela se casar com o Senhor das Terras e encontrou o Van, que também era como ela, rejeitado, e começou a ser sua amiga. Mas na floresta os aventureiros estavam com problemas e você já vai saber o porquê. O Van estava mostrando a sua construção para a Alt quando a Panameira chega e pergunta sobre aquela balista. E o Van diz que aumentou a potência de disparo e manda o Kamissin testar para ver sua força. E o disparo sai em uma velocidade impressionante. A Panameira fica impressionada e diz que queria comprar uma, mas o Van recusa. Então ela diz que vai fazer um favor para ele. Em troca daria uma balista. E o Kamissin diz que seria melhor ela ter pelo menos 2 ou mais flechas de balista e mostra por que disso. Ele parte a espada da Panameira em segundos, que nem dá pra ver o corte de tão limpo que foi. E ela diz pro Van dar algumas flechas para ela. E quando escuta um grito da floresta, são os aventureiros que dizem para fugir. E não dá nem tempo. Um dragão imenso surge da floresta e rapidamente a Panameira toma as rédeas da situação e diz pro Van levar a Alt para dentro da muralha. E a garota parece estar com medo. E o Van tranquiliza dizendo que agora eles tinham balistas. O Van manda os cavaleiros ficarem apostos. O dragão é um problema pra vila. E quando o cara tá prestes a virar ração de dragão, o Gordola já joga uma adaga no Colosso, chamando a atenção da lagartixa. Mas logo o Gordola vai virar comida, se não fizerem nada. E o Van manda que atirem, mas as flechas não estão acertando o dragão. E então a Panameira diz que vai colocar o monstro pra dormir com a magia dela. E invoca uma bola de fogo e taca no dragão, que é atingido na fuça caído no chão. Mas parece que ele é duro na queda e já vem pra cima com tudo. O Van manda que atirem de novo, atingindo suas asas. Eles querem derrubar aquela coisa. E assim de novo a Panameira lança um Katon, onde o dragão desvia, mas não esperava por isso. Ela consegue mover o Katon pra onde ela quiser, atingindo o dragão de novo, que cai destruindo as suas asas. A Panameira salta lá de cima da muralha e diz que iria pra vila pra interceptar o dragão. E assim o espada aparece e diz que vai ganhar um tempo para eles. E já levanta uma parede de terra e faz os destroços soterrarem o dragão. Mas o problema é que o espada é lento. E o Kamissin diz pro Van voltar e cuidar da defesa, que ele vai levar o espada de volta. E o dragão já sai de dentro dos escombros pistolado. O Van pede o favor pra Panameira e diz pra ela impedir o dragão de se mover com a sua magia. E manda o balista ficarem apostos. E enquanto isso, o Ji surge e diz que vai enfrentar o dragão, mas ele não dá conta do dragão sozinho. E quando estava prestes a mandar os cavaleiros de Vasco, o espada ergue uma parede de terra pra eles fugirem. Assim o Van manda a Panameira jogar o bola de fogo no dragão colossal, deixando ele fraco. E assim os balistas iniciam um ataque contra o dragão, deixando ele igual uma tábua de pirulito. O Ji se aproxima pra ver se ele estava vivo. E quando chega perto, o bichinho abre o olho pra poder atacar o Ji, que só lança um golpe no dragão, finalizando ele. E enfim, a vitória. E com isso, o Van dá seus parabéns para a pessoa que foi de grande ajuda, a Panameira. E os opais dessa mulher ocupam metade da tela praticamente. E a Cavaleira diz que vai oficialmente firmar uma aliança com o Van, para que tenha ajuda quando precisar. Seria uma grande ajuda ter um reino grande como aliado. Um tempo depois, os mercadores trouxeram mais mercadores, para dar uma olhada no dragão derrotado, que deve valer uma grana. Mas os velhos vêm querer passar a perna no Van. Eles queriam pagar 60 moedas de platina, mas esse dragão deve valer mais. Os velhos começam a brigar com os irmãos e dizem que eles vão ser despedidos por estarem causando problemas para os mercadores. E o Van fica preocupado com a situação deles e diz que eles podiam abrir seu próprio mercado. Seria uma boa, mas para isso,
você tem que ter 3 coisas: taxa de filiação da guilda de mercadores, ter loja física e indicado por um nobre com título. E o Van vai falar com a Panameira, que aceita, mas diz que se ele não aparecer, uma hora ou outra iriam investigar e chegariam nele. E isso foi um tiro no coração do Van, mas a Panameira diz que tinha um jeito de resolver, era só ele ganhar o título de nobre. Mas ele fica nervoso, que ele possa chamar muita atenção, mas ela diz pra ele relaxar, que com 8 anos receber um título de matador de dragão não seria ruim, assim como ela, que recebeu um título jovem. Aparecem bastante inimigos, mas ela churrascou todos eles. Ela vai ajudar por hora, e os irmãos dos mercadores ficam alegres e agradecem ao Van, e pede que venda o dragão para eles por 130 moedas de platina. Só tem um problema, não tem carroça para levar o dragão, pois os velhos mercadores pegaram todas. Mas o Van tem uma ideia, ele diz que iria construir carroças para eles, e a Panameira aparece e diz que vai ajudar ele, dando alguns cavalos de guerra para ela levar o dragão. No meio da estrada, os velhos riam porque os irmãos iriam ser despedidos, mas se surpreendem quando vê a Panameira vir com tudo e passando por eles. E no reino de Scuderia, a Panameira dizia que queria que outra pessoa recebesse o título de matador de dragão, mas o rei fica puto porque ela queria dar o título para outra pessoa. E o rei pergunta o que essa pessoa fez para merecer o título. Ele só matou um dragão da floresta que é capaz de eliminar uma cidade inteira. O rei se pergunta se ele era o mago dos 4 elementos, mas nem isso. O cara derrotou só com a magia de construção. E ela conta pra ele que ele se tornou o senhor das terras. E como prova da derrota, ela trouxe uma presa de dragão colossal. O rei ficou tão impressionado que permitiu dar o título ao Van de barão. E isso deixou todos surpresos, que o filho do marquês ganhou um título aos 8 anos de idade. O Van usa suas habilidades e fez uma torre. Mostra como a vila estava ficando grande. E no topo da torre eles comiam muito felizes. No Kamisin alerta que havia pessoas na frente do portão, mas era apenas cidadãos de um vilarejo distante. Eles estavam procurando por ajuda e vieram pedir isso ao Van, dono das terras. O Van disse que iria ajudar e pergunta em quanto eles estavam, mas ainda tinha muita pessoa faltando. E o Van disse que iria mandar buscá-las e daria casa, trabalho para eles. Mas o Van se surpreende quando o velho fala que eles tinham vacas. Seria uma boa cultivar gado e ter leite, que ele poderia finalmente fazer os seus doces. E quem decidiu ir buscar o resto do povo foi os aventureiros, que fizeram a escolta deles. Uma das mulheres ficou preocupada da vila estar em ruínas, assim como a deles, pois aquela vila tinha uma má reputação de ser sempre atacada e pobre. Mas os aventureiros dizem que não era assim. Chegando na vila, os cidadãos são bem recebidos por Van, e diz que ia fazer um banquete para eles, que pedem por trabalho, e o Van decide dar a eles áreas como exército, agricultores e etc. E o Van impressiona os novos aldeões com bolos deliciosos, mas o espada comenta que o Van estava indo bem, mas ainda tinha um caminho árduo pela frente, e seu objetivo estava longe de ser completo. Ele quer ter 10.000 habitantes nessa vila. E assim acaba o episódio. Esse anime foi muito top, então comenta aí qual Isekai é melhor. E já aproveita e dá o like pra poder receber uma empregadinha na caixa enrolado no plástico bolha. Já assiste esse Isekai aqui que ele tá muito impressionante e ele vai te fazer infartar.